eu diria que numa escola, que deve ser uma escola pública de qualidade, democrática, inclusiva, a reprovação não tem espaço. Não deveria existir, mas existe. As pessoas vêm e me perguntam por que eu defendo a escola pública. Eu acho que esse tema da gestão democrática na escola é um tema que nós vamos ainda falar muito nesse canal. Mas se um coordenador realmente pensa sobre a sua escola, eu acho que o maior desafio dele hoje é promover um espaço de escuta. Oi, pessoal, tudo bem? Eu estou aqui lutando com os meus 2 equipamentos. Que bom estar falando aqui com vocês de novo. Mais uma terça-feira. Todo mundo está ouvindo bem? Oi, Cláudia. Oi, Patrícia. Que bom que vocês estão aqui comigo. Aqui no Insta nós também já temos gente. Eu estou achando muito legal fazer essa conversa nos 2 aplicativos, né? Mas eu nunca sei direito como eu estou enquadrada. Isso é interessante. Então, se eu estou muito perto, se eu estou muito longe e tudo mais. Então, gente, estou muito feliz então que vocês estão aqui hoje para mais uma conversa. Essas conversas me deixam muito feliz porque, sabe, ouvir também o que vocês comentam, pensar sobre o que vocês refletem junto comigo, me faz crescer muito. Então, eu posso dizer que eu talvez seja a pessoa que mais aprenda nessa conversa toda, né? Não é uma live para eu ensinar alguma coisa, mas é uma conversa para que eu possa aprender também e seguir, né, o meu caminho nessa defendendo a escola pública. Então, os temas das lives de terça são sempre professor, quem vai reinventar a escola depois dessa pandemia? Esse é o tema de fundo, né? E tema que eu tenho a mesma resposta sempre. Quer dizer, nós vamos reinventar a escola e nós já estamos reinventando a escola, não precisamos esperar essa pandemia passar, né? A gente está reinventando a escola todo dia. Isso é impressionante. E vamos ver aqui no Face quem já está. Marisa, Cici, Yara, Patrick, querido, Ângela. Que bom ver vocês. Então, o tema de hoje é avaliação escolar na pandemia. É possível? É necessária? É justa? Essa sequência de perguntas eu quero trabalhar, quero conversar com vocês hoje. Vou ficar muito feliz se vocês me comentarem, se vocês fizerem perguntas, colocarem o pensamento de vocês. Né? Eu estou aprendendo aqui no Insta a achar as perguntas de vocês. Então, aqui está me dizendo que eu posso achar a pergunta de vocês aqui numa interrogaçãozinha, né? E aqui no Face eu posso olhar nos comentários. Então, a primeira coisa, assim, por que o tema? Por que eu escolhi esse tema de avaliação? Veja, a gente está, desde o início do período de isolamento, quando começou tudo isso, essa pandemia, a gente está pensando em aula, né? Pensando em fazer aula, pensando em organizar tudo, pensando em encontrar os alunos. Mas está chegando o momento, eu tenho ouvido muito falar, que os professores estão tendo que se reunir para fazer uma avaliação desse período, né? Para avaliar. E aí, eu acho que a gente deveria conversar um pouco sobre isso. Acho que não dá simplesmente para fazer uma avaliação do jeito que a gente fazia antes. Um tema que já deve ser falado muito, né? Nós conversamos muito sobre avaliação em seminários, nas escolas, mas a gente não tem visto muita mudança nesse pensamento geral, né? Então, o pensamento geral ainda é muito conservador. Então, falar de aprovação, de reprovação, é sempre um tema complexo. Olha, Graciela, querida, beijão para ti, que bom que tu está aqui.
Então, falar de aprovação e reprovação é um tema quase tabu na escola, né? A gente nunca sabe muito bem como vai falar sobre isso com o professor, porque parece que atinge um pouco na autoestima quase do professor, né? Você fala sobre reprovação, sempre vem aquela coisa, você está dizendo o quê? Que eu não posso agora reprovar os alunos? Quer dizer que eles não fazem nada, eles não se esforçam, eles não aprendem, e aí eles vão ser premiados com uma aprovação. Parece que é sempre sobre isso que a gente vai falar. E as pessoas ficam na defensiva, né? Como se não houvesse outra conversa possível para falar sobre aprovação e reprovação que não essa. Então, a gente não fala muito nisso na escola para não melindrar uns aos outros, né? E aí fica sem falar. Isso é uma coisa muito triste, porque é um tema extremamente importante e sem ele a gente não consegue avançar. Sem discutir esse tema, a gente não consegue avançar muito na educação pública no Brasil, e que é uma coisa extremamente importante. Né? Eu digo sempre, nós temos que pegar agora, nesse momento em que a escola está sendo olhada por todos os lados, em que as pessoas estão entendendo a necessidade da escola, a escola é necessária, todo mundo está entendendo isso, e aí as pessoas estão talvez mais abertas para discutir todos esses outros temas. Né? Então, o tema da aprovação, da reprovação, da avaliação, ele sempre traz muitas reflexões e muitas dúvidas, né? As pessoas, de uma certa forma, como eu disse antes, querem falar sobre o tema e talvez não, né? Tem medo, tem receio, e talvez a primeira coisa que a gente precisa pensar é qual é a avaliação que nós queremos. E a gente não tem que pensar sozinho. Infelizmente, no Brasil e na situação atual que a gente vive, nós pensamos muito sozinhos, né? Como os professores são sozinhos. Acho que isso é uma das coisas que eu venho falando muito, e é uma das coisas primeiras que nós temos que mudar. Né? O professor não pode ser sozinho na escola. Nunca pode ser sozinho. Né? Então, ser sozinho, vencer sozinho, enfrentar dificuldades sozinho, não é um mérito, é uma tristeza. Né? E a gente não pode achar que, puxa vida, que lindo que esse professor é todo superstar sozinho. Não, isso é uma coisa que a gente precisa pensar, né? Nunca estar sozinho. Então, quando a gente pensa em avaliação, a gente pensa o pensamento do professor, aí a gente tem as orientações que a escola dá, aí a gente tem as orientações que a rede de ensino que a gente está inserido dá, aí a gente tem umas orientações maiores ainda, que são as orientações do Conselho Estadual, depois do Conselho Nacional, as orientações do Ministério da Educação e tudo mais. Hoje, se a gente pensa nesse período de pandemia, a gente não está tendo orientações muito claras sobre quase nada. Né? A gente está fazendo o que a gente sempre fez, ou seja, dando o máximo que a gente tem para chegar em algum lugar. Né? Então, os professores trabalham muito, mas a gente não está muito bem servido de orientações, né, gente? As orientações sempre são contraditórias em todos esses níveis. Né? E aí, nesse momento, é que é importante. Na unidade básica da educação, que é a nossa escola, a gente tem que ter uma unidade de pensamento. Então, para ter uma unidade de pensamento, é necessário refletir sobre o tema. É necessário pensar sobre o tema da avaliação. Né? Porque até agora, eu acho que a gente tem pensado muito em como fazer aula, como entregar conteúdo, como que chega o conteúdo até nosso aluno, como a gente vai atingir esse aluno, quantos nós vamos atingir, de que forma, né? E tudo isso a gente tem pensado. Mas agora está chegando o momento em que as pessoas começam a cobrar, né? A sociedade toda começa a cobrar, como é que a escola vai fazer essa avaliação? Vai aprovar todo mundo? Vai reprovar todo mundo? Né? Vai fazer de conta que não está acontecendo nada e continuar avaliando do mesmo jeito que avaliava antes? Quer dizer, é possível a gente fazer de conta que não está acontecendo nada? Então, por isso eu trouxe esse tema. Né? Eu espero que ninguém fique chateado comigo pelo tema. Né? Eu faço sempre a minha opinião muito clara. Né? Desde muito tempo eu já venho dizendo isso, que a reprovação não é uma coisa que eu acho necessária.
Mas não é só a minha opinião, né? Como tudo isso que a gente fala não é a minha opinião, mas sim a opinião de um coletivo que tem que ser construída a partir das falas das pessoas. A Cláudia disse isso. A educação é construída a cada dia e por muitas mãos. E que bom que podemos contar uns com os outros lá na Dolfina. Que bom. E é por isso também que eu faço essas lives, porque eu tenho essa experiência tão prazerosa na Dolfina que eu acho que todo mundo tem que ter. Acho que todo mundo tem que começar a pensar sobre esse ambiente da escola e começar a entender por que ele não é coletivo, por que ele é tão ameaçador, por que ele é tão inóspito. Né? Às vezes a gente fica pensando, puxa vida, a gente vai trabalhar numa escola, os professores vão trabalhar e o único lugar que eles se sentem felizes e bem é dentro da sala de aula com seus alunos, porque é meio difícil ali a gente não se sentir bem, né? Mas às vezes, e tem escolas que nem com os alunos a gente consegue se sentir bem, porque não existe uma organização na escola. Então, por causa disso eu venho falando, né? É preciso do coletivo. Então, voltando para o tema, né? Então, essa avaliação, primeiro que a gente tem que pensar por que a gente vai fazer uma avaliação, né? O que a gente quer avaliar? Quem a gente quer avaliar? Para que a gente quer avaliar? Porque hoje as respostas para essas perguntas são diferentes do que eram no ano passado. Porque até o ano passado a gente tinha muita clareza em tudo, né, gente? Tudo era muito claro. Por quê? Porque a gente vinha de uma escola secular, né? Sempre foi assim na escola. E agora não é mais assim. E eu fico, às vezes, meio assustada, porque tem gente que ainda não entendeu, né? Ainda não entendeu que uma era da escola morreu. Né? Nós estamos batendo os braços na água há meses para nos manter apenas com a cabeça para cima da linha da água. E a gente está pensando que vai se afogar o tempo todo. Né? Não, e não quero que essa live agora seja assim, triste, né, gente? Não é que eu quero que a gente fique agora se lamentando, como a gente não está conseguindo. Não, o que eu quero que a gente discuta hoje é que nós estamos num outro lugar. Fomos colocados nesse lugar sem querer estar lá, né? Ninguém perguntou, e a situação aconteceu, e a gente foi jogado para esse lugar que nós estamos. Mas aí, estando nesse lugar, é que a gente precisa pensar sobre o que a gente vai fazer, já que a gente está aqui e não está podendo sair desse lugar, né? Logo que nós entramos em isolamento, lá em março, muita gente achava, uns 15 dias a gente ia voltar para a escola. Uns 30 dias, não, mais que 2 meses, a gente não vai ficar fora da escola. Não, daqui uns... E assim a gente está indo, né? Então, já deu esse tempo da gente achar que dava para voltar ao normal. Né? Nós temos agora um novo normal. E esse novo normal a gente precisa entender, né? Precisa refletir. E a avaliação, o tema da avaliação é importantíssimo para a gente discutir, porque é o ponto em que a gente toma decisões que vão impactar muitas crianças, muitas famílias, né? A partir das decisões que a gente toma. Porque aprovação ou reprovação é uma decisão que a gente toma. Né? Às vezes a gente fantasia isso, a gente romantiza isso, como se, não, a gente diz assim, o aluno é que se dá nota, não sou eu, não é bem assim, né? Esse lugar da avaliação é o lugar do professor. E se é o lugar do professor, é o lugar de um olhar de mim para o outro. O outro não está nesse olhar, né? Oi, a Karen. Boa noite. Como avaliar o novo? Nós precisamos repensar o modo como pensamos a avaliação. Precisamos aprender que até nós temos que nos avaliar. Isso mesmo. Né? E veja bem, a gente está agora tentando aprender que nós precisamos nos avaliar. Até antes a gente achava que não precisava. Né? Não que não precisasse avaliar, mas que a gente sabia o resultado da avaliação. Se a gente fosse nos avaliar, a gente sabia o resultado. Porque a gente estava andando naquele caminho confortável, de uma certa forma. Aquele caminho em que a escola andou desde séculos atrás. O mesmo caminho. Então, a gente achava confortável esse caminho e a gente sabia o resultado da avaliação. Hoje, a gente não sabe mais. Nós não sabemos mais esse resultado. Por isso, esse assunto é tão importante. Por isso que a gente não pode fazer de conta que é um tema menor.
e que tem que estar na discussão da escola de vocês, tem que estar. Tem que ser tema que vocês vão conversar. E não assim só como a gente vai avaliar. Não só isso. Não, porque geralmente a conversa sobre avaliação ainda é essa, né? Vai ser prova? Vai ser oral? Vai ser escrito? Vai ser trabalho em grupo? Vai ser com consulta? Vai ser sem consulta? Essas não são as perguntas que tem que vir primeiro. Essas não são as respostas que a gente tem que vir primeiro. O que tem que vir primeiro é a primeira pergunta dessa live, né? Desse título que eu coloquei. É possível? Avaliação escolar na pandemia é possível? Nesse contexto de aulas remotas emergenciais, porque o que a gente está ainda é aula remota emergencial. Emergencial, principalmente na escola pública. Eu não sei dizer para vocês das outras redes, né? Não me interessa muito, não trabalho lá, mas talvez não sejam, talvez as pessoas que estão lá trabalhando nessas aulas talvez não achem mais que é emergencial, né? Já se estabeleceram num padrão e está tranquilo. Mas na escola pública, não. Ainda é emergencial, com certeza é emergencial. Então, nesse contexto de aulas remotas emergenciais, é possível avaliar os alunos da mesma forma que avaliávamos antes? Eu vou dar uns minutinhos para vocês darem umas respostinhas aí para mim. É possível avaliar os alunos? Será que é possível? Considerando o que vem de retorno, considerando a forma como a gente consegue o acesso a esses alunos, como a gente consegue enxergar esses alunos, o retorno que a gente está ganhando. A pergunta é possível? É uma pergunta importante. Quem é que quer dar o primeiro toque aqui? Quem é que quer jogar a primeira cartada? É possível? Vamos esperar mais um pouquinho. Não quero dar a minha resposta, porque não é uma resposta, né? Eu não tenho uma resposta pronta para esse tema. E por isso eu fiquei muito ansiosa. Eu acho que é das lives que eu estou mais ansiosa de fazer é desse tema. Né? Porque eu não, né? A gente não tem caminhos e não quero que as pessoas levem assim, a Joyce disse. Até porque não sei se vale tanto assim, né? O que eu digo. Mas então, é possível avaliar? Bom, ainda não estou enxergando nenhuma resposta aqui na minha sala. Demora para entrar as respostas do Face, né? No Instagram, que é mais direitinho, também não estou vendo ninguém querendo escrever muito, né? Então, vamos lá. É possível avaliar? Eu penso que não. Eu penso que tudo o que nós avaliarmos dos alunos é muito parcial. É muito parcial. A gente tem um grupo que a gente está atendendo, né? Os nossos alunos são esse grupo. A gente chega nesses alunos de diversas maneiras. E o avaliar como a gente conhece, né? Como a gente entende, eu não vejo, como a gente entendia antes, eu não vejo que é possível avaliar. Não é. O que eu vejo aqui? A Karen, como avaliar? Sabe, penso que o principal é atender às necessidades do hoje. Mais adiante saberemos qual o resultado, qual o caminho a seguir. A Yara Paula, diante da pouca quantidade de elementos é muito difícil. E a Cláudia, a avaliação sempre foi um assunto delicado. Neste momento, acredito que muito mais. Penso que é mais necessário avaliar as nossas propostas de atividades remotas. É bem importante a gente avaliar o que a gente está fazendo. E aí, sempre que a gente na escola, nossa, gente, vai chover. Eu não sei se vai chover no lugar que todos vocês moram, mas no meu lugar aqui em Novo Hamburgo, está chovendo já e eu acho que vai chover forte. Mas então, não é possível avaliar. Só que será que a gente e que a comunidade já compreendeu isso? Né? A Yara diz, mais interessante é aproveitar todas as interações para construir caminhos de aproximação aos contextos de aprendizado com as crianças. Muito, muito bem. Mas aí, será que a comunidade,
os governantes, as pessoas já compreenderam isso? Que não é possível avaliar? Porque enquanto a gente não aceita essa situação, as pessoas sempre vão querer esperar de nós, esperar da escola, uma coisa que não é possível. E aí, quando a gente diz é impossível avaliar os alunos nesse contexto, não é que a gente não vai saber nada sobre os alunos. Não é que eles não estão aprendendo nada. Não é, isso não é a mesma coisa. Mas parece que é, né? Às vezes a gente diz, a gente não consegue avaliar. Então não valeu de nada. Tudo isso que eu fiz não valeu de nada. Os alunos vão dizer, os pais dos alunos vão dizer, e daí? Se as professoras não vão dar nota, se elas não vão avaliar a gente, se elas não vão dizer se está certo ou está errado, se elas não vão dizer quanto eu valho, então, para que a gente está fazendo algum trabalho? Aqui no Instagram, a Daniela comentou, avaliar como se, inclusive, nós professores estamos nos apropriando deste novo modo de se relacionar com o estudante. E aí, eu acho que bate também, também por isso que eu queria falar sobre o tema. Quando a gente entende e cai a ficha que a gente não consegue avaliar o aluno, os professores, como nós nos sentimos? Vocês já pensaram sobre isso? Como vocês estão se sentindo agora? Como se o trabalho que vocês estão fazendo não vale nada? Como se as propostas que vocês estão oferecendo aos alunos não valem nada? Quando os alunos respondem para vocês, se não tiver que não te valer nota, eu também não vou fazer. Como vocês se sentem? Porque isso é importante. Eu acho que importante para a gente poder seguir na vida, na educação, é a gente entender como a gente se sente em relação às coisas. Porque como a gente se sente em relação às coisas é o que talvez faz o nosso caminho. A gente age, a gente toma decisões a partir de como a gente se sente em relação às coisas. Então, agora que a gente entendeu, não é possível avaliar, é impossível avaliar os alunos com clareza nesse período. Não estou dizendo que é impossível saber nada dos alunos, né? Eu estou dizendo que é impossível a gente avaliar nesse sentido que a gente avalia, classificatório, né? Porque hoje, se você vai perguntar, vamos fazer um conselho de classe, o que a gente está fazendo? Né? O que estão fazendo nos conselhos de classe por aí? Eu fico pensando, né? A gente está fazendo um conselho de classe para dizer esse aluno aprova, esse aluno reprova, esse aluno aprova, esse aluno reprova? E aí vem a outra pergunta que eu coloquei. É necessário fazer essa avaliação? A avaliação é necessária nesse período? E talvez aí a gente tenha que voltar lá para o início da conversa que eu acho que eu pulei. Quando eu estava dizendo que avaliação que a gente precisa fazer, qual avaliação que a gente quer, né? É uma avaliação diagnóstica, que a gente tenta saber como os alunos estão. É uma avaliação classificatória, somativa, que a gente vai somando para ver se eles vão ser aprovados ou não. Ou é uma avaliação formativa, que a gente tenta colocar os alunos a compreender. Existem outros tipos de avaliação, né? É uma avaliação empoderadora que a gente quer, em que os alunos participem dessa avaliação. Então, que avaliação a gente quer? E aí, essa segunda pergunta, então, a avaliação é necessária? Posso esperar um pouquinho vocês dizerem algumas coisas, né? Enquanto chove, eu escuto o barulhinho da chuva, tomo uma água. Claro que é necessário, né? Avaliar é necessário. Avaliar o que a gente está fazendo é necessário. Mas então, é necessário também que a gente entenda que é preciso outro tipo de avaliação. Né? É preciso novos paradigmas, como diz a Karen. Novos paradigmas, a gente precisa pensar diferente. A gente precisa avaliar a gente, como a Cláudia disse, as propostas, como elas estão chegando, e a gente precisa ouvir os alunos, ouvir o que eles estão dizendo, como eles estão se sentindo, o que eles querem de nós, afinal.
Ouvir e aceitar. Aí tem uma outra coisa que é difícil para nós professores, né? Tá difícil a gente aceitar que os alunos não querem olhar para a gente na câmera, que eles querem se esconder. Tá difícil a gente aceitar que agora, nesse momento, a escola não é a principal prioridade deles. Muitas vezes eles estão precisando trabalhar para ajudar os pais, fazer algum bico, coletar material reciclável, tudo isso. E a gente está aqui tentando ensinar, tentando oferecer conteúdo, tentando avaliar, tentando dizer alguma coisa, tentando fazer o nosso trabalho. E aí a gente tem que repensar um pouquinho o que é o nosso trabalho hoje, né? Qual é o trabalho da escola? Ajudar as pessoas a passar por isso, ajudar nossos estudantes a passar por isso. Porque os nossos estudantes não são o mundo todo. Eles são só o nosso grupo de estudantes, a nossa comunidade, que a gente conhecia antes da pandemia. Né? A gente continua conhecendo. A gente sabe quem eles são. E a gente sabe que eles passam necessidades e dificuldades. Mas isso, essa situação toda, ela está atrapalhando o nosso trabalho de professor. Né? Então, é preciso novos paradigmas, rever o nosso trabalho. Qual é o nosso trabalho? Né? Muitas vezes, eu já escutei professores dizendo assim, eu tô lá e eu dou a minha aula. Ele quer aprender também, ele tem que ir atrás, né? Quer aprender, aprende, não quer aprender, azar dele, não é problema meu. Né? E essas perspectivas sobre o fazer docente que a gente tem, quem somos nós como professores? Isso faz uma diferença imensa agora. Porque toda vez que não dá certo, a gente volta para a defensiva. Toda vez que alguma coisa não dá certo, que a gente está tentando, a gente cai na defensiva. Isso é uma coisa meio natural dos professores, das escolas, dos conjuntos, né? A gente ir para a defensiva. Quer dizer, a gente está oferecendo esse tipo de aula, os alunos não estão indo, então azar, né? Eles não estão indo, então eles deveriam ir, eles não estão indo. Então, azar é deles, eu estou oferecendo, mas eles não estão indo. Eles não estão vendo, eles não estão acessando. Por quê? Porque eles são preguiçosos, porque eles não querem, porque não dão valor para a escola, e aí a gente cai naquele espiral de lamúria, né? Porque a gente fica na defensiva. Acho que é uma das primeiras coisas que o professor tem que entender e tem que tirar da sua bagagem é esse sentimento de que tudo que acontece é pessoalmente contra ele. Eu entendo isso como um ataque à minha pessoa, à minha função de professor, ao meu trabalho. Será? Porque eu acho que a vida é mais leve quando a gente consegue fazer isso. Né? A gente não sabe a quantidade de necessidades, de problemas e coisas que as pessoas estão lidando lá do outro lado. A gente não sabe. Eles também não sabem do nosso, né? Eles não sabem. Mas o fato deles não fazerem alguma coisa do jeito que a gente quer que façam, não é uma coisa contra nós. Eles, às vezes, continuam gostando muito da gente. Gostam da gente, professor. E a gente gosta deles. Mas essa coisa está no meio, né? Essa coisa do professor personalizar demais essa relação. E, claro, às vezes a gente tenta de tudo, né, para atingir um aluno, e às vezes a gente tem que personalizar a coisa para ver se a gente consegue atingir esse aluno por essa via. Mas não pode ser sempre. Pode ser o tempo todo, porque isso é muito doloroso, né? É muito doloroso para o professor pensar que essa situação toda ela é um ataque ao professor, à profissão docente. Eu não estou entendendo por que eles não valorizam o professor, não valorizam a educação e tudo mais. Porque um pouco disso é nossa responsabilidade, né? Nossa, não individualmente, eu vou falar de novo, não se sintam individualmente atingidos, mas como classe, como escola, é um pouco nossa responsabilidade que hoje, eles estando lá do outro lado sozinhos, não tenham iniciativa para estudar. Por que eles não têm iniciativa para estudar? Porque na escola eles não precisam de iniciativa. Eles precisam fazer o que é mandado. A gente manda a tarefa, eles resolvem a tarefa. A gente manda a tarefa, eles resolvem a tarefa. E a gente assim vai, né? E aquela tarefa feita, a tarefa cumprida, ela é valorizada pelo professor. A tarefa cumprida, não o aprendizado alcançado. O aprendizado alcançado não é medível, né? A gente não consegue medir desse jeito que a gente quer esse aprendizado alcançado. Como é que a gente mede isso?
Então, lá antes da pandemia, eu ouso dizer que a gente já não conseguia medir a aprendizagem do aluno. Total. Não é que a gente não media parcialmente os momentos de aprendizagem, né? A gente fazia uma prova. Como é que, Joyce, tu está dizendo que eu não sei o que meu aluno sabe? Não, tudo bem. Tu sabe o que ele sabe. Eu concordo com isso, né? Eu não estou dizendo que não. O que eu estou dizendo é que tu não sabe tudo o que ele sabe. E o fato dele não saber uma coisa não significa que ele não sabe nada. E nessa história da escola, a gente supervalorizando esses momentos de avaliação, a gente às vezes machuca essas crianças, né? Porque eles não conseguem atingir naquilo, e aí eles tomam aquilo como uma capa, né? Sabe aquela criança com o chapeuzinho de burro? Aquilo fica em cima deles, né? E aí eles não conseguem andar para frente, porque eles não conseguem se valorizar a si mesmos. Eles não conseguem valorizar a ação deles, a aprendizagem deles, né? Eu tenho falado sobre isso. Então, logicamente, é necessária uma avaliação de tudo que a gente está fazendo. Mas não dá para fazer uma avaliação sem os alunos. E temos que saber, temos que ter clareza e tranquilidade nesse momento que nós não estamos atingindo todos os alunos. Não é que a gente vai parar de tentar, não é que a gente diz assim, eu sei, a gente não vai conseguir atingir todo mundo, tá? Não vamos conseguir atingir todo mundo. Não, a gente não vai atingir todo mundo. Mas eu sei que a gente não vai parar de tentar, né? Então, alguns a gente vai atingir mais, outros menos. Mas essa avaliação necessária, ela só vai realmente servir de alguma coisa se ela for uma avaliação dialógica, né? Dialogada. Aí, senão, a gente não consegue. Olha que querida Ana Jung. Nossa, faz um tempo que eu não te vejo, Ana. Joyce, querida, tua forma de trabalhar e de abordar o debate da educação na escola do atual cenário. Eu acho que a gente não pode parar de falar, né? E a Viviane vai dizer aqui no Face. Em relação aos pareceres descritivos, gostaria de ouvir suas considerações. É algo que deve ser feito para cumprir os documentos que devem fazer parte da documentação dos estudantes, principalmente quando pedem transferência. Sim, eu vou guardar essa pergunta, Viviane, um pouquinho mais para o final. Vamos ver meu tempo. Tem um pouquinho mais de tempo. Um pouquinho mais para o final, tá? Obrigado, Ana, pelo elogio. Né? Eu acho que a gente precisa falar das coisas. E o não falar é o que é prejudicial na educação. Né? A gente está sempre cheio de dedos. Eu não posso falar sobre isso porque isso melinda tal pessoa. Aí a gente perde na reflexão. Nossa, a gente precisa refletir mais na escola. É o lugar basicamente mais importante aonde tinha que ter reflexão, onde tinha que ter pensamento crítico, onde tinha que ter análise das coisas. Mas é o lugar onde tem muito medo de falar, as pessoas têm medo de dizer o que pensam, as pessoas têm medo de trocar informações, né? Porque elas vão ser mal vistas no ano seguinte. Os meus alunos, eles são meus agora, eles vão passar para os outros. Então, é uma história muito enrolada isso na educação e nas escolas. É uma coisa uma doença, eu acho, que a gente precisa lutar contra. Nós precisamos tirar isso desse universo da escola. A escola tem que ser um lugar de conversa, a escola tem que ser um lugar democrático, a escola tem que ser um lugar de reflexão, e a escola tem que ser um lugar que realmente quebra esses paradigmas, né? Quebra esses tabus, é um lugar que se enxerga, que se olha. Então, a nossa segunda pergunta, é necessária essa avaliação? Sim, é necessária. Mas não vai poder ser do jeito que a gente fazia antes. E não é possível de ser feita assim, daquele jeito que a gente imaginava, podendo classificar os alunos. Ninguém hoje, em aula remota, tem capacidade de classificar os alunos, quem sabe mais e quem sabe menos. Sinto dizer, eu sou, nessa fala, eu não consigo pensar diferente, né? Eu acho que não vou conseguir alguém que tenha um argumento que me faça mudar esse pensamento. Não é possível classificar os alunos sobre quem sabe mais e quem sabe menos hoje, nesse momento. Eu já acho que antes já era difícil, ou não dava também, mas agora não dá. Então a gente tem que se largar disso, de que a gente sabe quem aprendeu e quem não aprendeu.
A gente sabe exatamente quem aprendeu e quem não aprendeu. A gente não sabe. Não sabe, não vai saber. E enquanto não entendemos isso, a gente vai ficar se debatendo em outras questões que são menos importantes e menos relevantes, né? Ó, Andréia, como ficam essas avaliações pedidas pelas diretorias de ensino? As escolas ficaram indignadas com essas avaliações que tivemos que mandar para os alunos. É verdade. Vou deixar essa pergunta um pouquinho mais para o final também, são ótimas, vou ficar ali. Deixa eu continuar um pouquinho. Então, é possível, é necessária, é justa? Fazer uma avaliação hoje dos alunos é justo? A Elisandra Lopes disse, tema muito importante. Antes da pandemia, já tínhamos muitas dúvidas e agora, então, aumentou ainda mais, com certeza, aumentou ainda mais. Então, é justa? Nós vamos conseguir fazer uma avaliação justa? Eu também acho que não. Classificar os alunos nesse momento não é justo, porque nós não temos nenhuma forma de avaliar que consiga levar em consideração a situação atual que eles estão vivendo, tão diferente entre uns e outros. O exemplo mais... Eu vou pegar um exemplo da realidade da Delfina, né? Nós começamos com aulas remotas emergenciais agora, e nós estamos atendendo um grupo de alunos, e esse grupo de alunos a gente pode atender. A gente atende de uma forma, com uma ideia, com um conteúdo, com um projeto que nós pensamos, que nós estudamos, que nós refletimos sobre e que a gente montou para atingir esses alunos. Alguns alunos conseguem conversar com a gente no Meet. Olha que ótimo, que luxo. Isso é um luxo e maravilhoso. Eles conseguem conversar um pouquinho, talvez, muito, alguns mais. Tem alguns alunos que só conseguem receber material pelo WhatsApp. Outros alunos conseguem receber material pelo WhatsApp, mas não conseguem acessar links que sejam possível da gente assistir a um vídeo, baixar um PDF, eles não têm internet para isso, eles só conseguem receber alguma coisinha. Quando tem que abrir o link já não dá mais, acabou os dados. Então aí nós já temos 2 grupos de alunos, né? Aqueles que... 3 grupos, né? Aqueles que conseguem acessar conteúdo e conversar com os professores, estão à disposição pelo Meet. Aqueles que só conseguem acessar o conteúdo, não conseguem devolver muita coisa. Aqueles que não conseguem acessar quase o conteúdo, que a gente tem que oferecer de outra maneira. O dispositivo deles não é tão possível. E ainda aqueles alunos, não, ainda tem mais uma outra categoria. Aqueles alunos que a gente só vai conseguir atingir se levar material impresso. E aqueles alunos que a gente não está encontrando, que a gente não está conseguindo fazer contato, que estão perdidos. Existem, são nossos alunos, mas estão perdidos. E aí, no meio disso, vem aquilo que o pessoal me perguntou ali. Como ficam as avaliações pedidas pelas diretorias de ensino? Injustas. Por quê? Porque o sistema... Vamos voltar assim. A gente tem que pensar no sistema, porque o sistema existe e alguém organiza esse sistema, né? O sistema, ele não é infalível, mas ele é o sistema que nos rege, né? O sistema escolar, ele nos rege. E aí as pessoas, e às vezes eu penso, infelizmente, algumas pessoas mais altas na hierarquia do sistema, que mandam na gente, ainda não entenderam isso tudo que eu falei para vocês, ainda não entenderam que não é possível avaliar na pandemia, ainda não entenderam que não é justo essa avaliação e que a gente está realmente num lugar muito horrível, muito triste, muito longe do que a gente gostaria. E aí a gente tem que fazer uma avaliação por escrito. Puxa vida. Eu não estou dizendo que a gente não consegue. A gente consegue, né? Porque se tem uma coisa que o professor sabe fazer bem, é cumprir ordens. A gente não gosta, a gente reclama, mas a gente faz. A gente cumpre as ordens. Mandaram fazer, né? A gente faz. Por quê? Porque a gente também não quer estragar o ano letivo dos alunos. Vejam bem, até quando a gente faz greve, a gente cumpre o ano letivo dos alunos, entenderam? A gente faz greve, a gente luta pelos direitos, mas a gente, no final das contas, cumpre o ano letivo, porque a gente segue ordens, segue regras.
A gente acha que precisa fazer as coisas, né? Eu acho que o professor, é uma das profissões mais valorosas, mais dedicadas ao seu trabalho, né? Eu sou professora, estou dentro com muito orgulho. Mas acho que às vezes a gente precisa levantar um pouquinho a cabeça e não aceitar tudo, né? Não aceitar tudo. Eu não posso dizer o que vocês têm que fazer nas escolas de vocês. Também nem posso dizer o que eu vou fazer na minha, porque eu não conversei sobre esse tema com o pessoal, então a ideia do coletivo ainda não se estabeleceu lá, então eu não posso dizer nem isso. Lá na Delfina é assim, vai ser assim. Até porque na nossa cidade de Novo Hamburgo esse tema ainda não chegou ao debate, né? A gente ainda não discutiu esse tema. Então, aí eu volto para aquele momento lá do início que eu falei que o professor não pode estar sozinho. E aí, quando a gente diz que tem que ter democracia na escola, quando diz que tem que ter participação, é nesses momentos. É nesses momentos que a gente se abraça e toma decisões coletivas pelo bem dos nossos alunos. Aí, nesse momento, é que a gente faz o que precisa ser feito. Mas se não tem isso na escola, então, assim, é tudo intrincado, uma coisa depende da outra. Se não existe isso na escola, se não existe essa conversa aberta e democrática entre os professores, se não existe apoio e confiança de um para o outro, a gente não consegue fazer nada, entendeu? A gente não consegue tomar decisões coletivas para beneficiar os nossos alunos, porque a gente tem uma escola que não é coletiva, infelizmente. Então, o que eu vou dizer para vocês? Tem que fazer um parecer? Tem que fazer um parecer. Eu não sei que força que vocês têm para não fazer um parecer, que estão mandando fazer o parecer. Mas o que a gente não pode passar adiante sem refletir sobre isso. A gente pode fazer o parecer, mas a gente tem que compreender por que a gente não deveria fazer. E a gente tem que abrir a nossa boca, puxar um sindicato, chamar um grupo de pessoas, ir aonde a gente precisa ir. Se é na nossa escola, então a gente precisa ir até o diretor. Quem é que está tomando decisões? Infelizmente, eu sei que muitas vezes o sistema é muito maior, um sistema estadual, né? Ele é muito maior para tu chegar aí na porta do governador, né? Mas é o momento que a gente precisa começar a se colocar, a pensar sobre isso. Se não é possível fazer uma avaliação, então, o que eu poderia dizer disso? A gente precisa falar com esses alunos, entender o que eles aprenderam, ouvir o que eles estão dizendo, o que eles estão sentindo, e fazer o parecer, a avaliação mais generosa que a gente conseguir. Generosa com eles, conosco, né? A avaliação mais pensada que a gente conseguir. Aqui diz a Dani, o aluno tem que ser esforçado, e mesmo que esteja passando fome, perdendo entes queridos, que não tem acesso à internet, ele tem que ser esforçado. Então, a gente também é esforçado, a gente também vai atrás, mas a gente tem que refletir sobre isso. Vai chegar um momento que vão nos perguntar se esses alunos vão ser aprovados ou reprovados. Melhor seria se os sistemas de educação compreendessem que essa avaliação é impossível e dissessem que todos os alunos no ano seguinte passariam para o ano seguinte e todas as escolas trabalhariam a melhor maneira possível assim que a gente voltasse, depois da vacina. Porque vai acontecer uma vacina, a gente vai voltar para a escola. Por quanto tempo até acontecer outra pandemia, não sei, né? Mas a gente vai voltar para a escola. E a gente vai ter que voltar com lições disso. E aí volta a dizer assim, mas os alunos não aprenderam. Aprenderam o que foi possível aprender. O que eles aprenderam, tu não sabe. E a gente tem que aprender a ficar tranquilo com isso. A gente não sabe o que os alunos não sabem. A gente também não sabe o que eles sabem. Né? A gente sabe pouca coisa deles. E toda a estrutura da organização do sistema é feito sobre isso.
né, sobre essa classificação que a gente faz dos alunos. E aí eu volto para o tema, né? Talvez, como a gente vai sair disso, talvez seja voltando para as nossas escolas e discutindo o tema da avaliação, da democracia na escola, do espaço de participação dos alunos. Porque os alunos que têm na escola uma forma de educação em que eles possam pensar, em que eles aprendam pelo desejo de aprender. Uma escola que tem iniciação científica, que tem projetos pedagógicos que os alunos mostrem o seu valor e eles mesmos possam dizer do seu valor. São escolas que vão se recuperar melhor. Se não é assim, a gente tem que pensar que escola é essa que eu tenho. Porque esse tema da avaliação, ele é só a ponta de um gargalo que está parando a gente, né? Um dia a gente vai ter que avaliar. E daí? Mas a gente não consegue fazer isso, porque até agora a gente tinha alunos em que a gente falava com muita vontade, assim, essa prova aí, se você não fizer, vai tirar 0. Se você não terminar o trabalho, não entregar o trabalho, você não vai. Então a gente precisa refletir sobre isso. Sobre o que é aprender. Sobre como é que essa relação tem que se dar na sala de aula de aprendizagem. Vamos ver o que o pessoal está falando aqui mais. Andréia, fomos obrigados goela abaixo, professores revoltados têm que cumprir tal determinação. Pois é. Eu ainda não recebi essa ordem e vou ficar triste se recebê-la. Mas não vou. É essa coisa, a gente não pode receber as coisas quietas, a gente tem que falar, nem que a minha ação seja fazer essa live e dizer para as pessoas que não existe nada que se transforme sem a ação de cada um. Você, professor na escola, que vai fazer essa avaliação. Então você sabe como tem que fazer. É a escola que vai avaliar esses alunos. Se uma escola coletivamente decidir que todos os seus alunos vão ser aprovados, eles vão ser aprovados. Quem vai lá bater na escola e ver? Não, esse aqui não tá. Quem? Quem nesse tempo de pandemia? Quem? Quem vai lá dizer que a decisão que vocês tomaram juntamente, coletivamente, e o empenho que vocês vão ter no ano seguinte, todos juntos, para entender exatamente onde cada aluno parou? Não parou, na verdade, né? Para onde ele chegou quando ele não estava com a gente. Porque a gente também tem essa ilusão de que o aluno para de aprender quando sai da escola. Né? Não, eles estão crescendo, os hormônios estão agindo no seu corpo, eles estão amadurecendo, estão ouvindo coisas, eles estão falando coisas que não são necessariamente de escola. E eles estão falando isso. Por isso que eu volto a dizer, a escola precisa ser um lugar, uma unidade equilibrada, precisa ser uma unidade coesa. Os professores precisam todos estar lá juntos em busca de um objetivo, né? Se os professores estão atirando para tudo que é lado, você vai fazer o quê pelos alunos? Vamos ver o que mais tem aqui. Nossa, tem um monte de pergunta agora. O pessoal se empolgou para escrever e eu me perdi aqui. Vamos de novo. Atribuir um conceito hipoteticamente. Mas né? Qualquer um que a gente atribua vai ser hipotético. Tem como a gente ter um conceito, vai ser um conceito hipotético. Aqui em Novo Hamburgo, a gente tem 3 conceitos. Esse ano a gente trabalha com 2 conceitos, né? Atingiu e EP. A e EP, em processo, durante o ano, né? Então, no final do ano, a gente diz se ele não atingiu. Mas nos conceitos, a gente colocaria em processo. Então, para mim, esse em processo era o que tinha que ser posto para todo mundo. Porque é mentira que está todo mundo em processo? Não sei. Vocês acham que é mentira? O que mais tem aqui? Vamos ter que aprender como perguntar para os alunos o que eles estão aprendendo, pois prova não parecia a melhor estratégia antes, muito menos agora. Isso mesmo, Yara. Nós temos que aprender como perguntar. A gente tem que aprender como ouvir também. Como perguntar e como entender a resposta.
né? Porque às vezes eles dizem para a gente não ouve. A gente não ouve, porque não dá valor para essa fala, porque essa fala deles é menor, porque essa fala deles é fora do contexto. Não é disso que eu estava falando, menino. Então, isso que tu está dizendo não faz sentido. Né? A gente tem que ouvir. E às vezes eu ouço coisas que me fazem, dos alunos, que me fazem repensar, sim, um monte de coisa. Né? Aqui. A forma de aprender não mudou. A Andrea. Mas sim a forma de ensinar. Continuam aprendendo e desenvolvendo. A forma de aprender não mudou. Mas será? E aí a dureza, né? Antes da pandemia, a gente sabia a forma de aprender dos nossos alunos? Eles sabiam a forma de aprender deles? Aí ainda é pior, é outra conversa, uma conversa mais adiante. Os alunos, eles sabem que estão aprendendo sozinhos por eles? Eles têm esse encantamento da descoberta das coisas? Eles saem de um debate, de uma conversa pensando, puxa, clareou? Ou eles só saem sabendo se eu fiz valeu 7, ou 8, ou 9, ou 2? Tem muitas coisas que eu ouvi dos alunos nesse período e elas me impactaram muito, né? Eu já falei outro dia da menina que respondeu para a professora assim: aprendi muita coisa, mas nada de escola. Né? Não aprendi nada de escola. Aí eu fico pensando, né? Eu fico pensando o que é de escola e o que não é de escola, né? O que é de escola? Quer dizer, a gente na escola tomou parte de um conhecimento, se agarrou nesse conhecimento e disse: é nosso, esse conhecimento só nós podemos transmitir e só é válido se chegar através de nós. Se aprender com o pai, com o irmão, no YouTube, numa enciclopédia, né? Nem existe mais esse negócio, mas aí não é válido. Só é válido o jeito que eu ensinei. Né? A gente está precisando se libertar dessas coisas, não dá mais para ficar nessas coisas, nesses pensamentos. E isso tudo é muito doloroso, isso é tudo muito difícil. Por isso o coletivo, por isso a gente não pode fazer sozinho. Né? Para mim, um bom gestor, mesmo um governador, um prefeito, alguém que seria aquele que dissesse assim, ó, gente, é impossível para os professores, nesse momento, avaliarem os seus alunos com isenção, não tem como, é impossível para os professores avaliarem através desse ensino remoto. Então, eu, como gestor, vou tirar esse dever deles, vou puxar para mim e vou dizer: no ano que vem, professores, vocês vão avaliar os seus alunos, vão trabalhar os seus alunos dentro das escolas. Agora, é minha responsabilidade todo mundo aprovar. Eu se tivesse algum poder na mão, diria isso. Ó, que não sei nem se eu podia dizer isso aqui é o fim dessa live. Não sei se eu poderia dizer isso. Então, escuta, agora ficou até gravado, né? Mas eu diria isso. Não é que eu estou tirando o poder dos professores. Não é o poder que eu estou tirando dos professores, mas é o peso. Vocês não entendem isso? É o peso dessa coisa que não é possível, mas que estão empurrando na gente que a gente tem que fazer. E que porque não entenderam ainda que não é impossível, ou porque querem que a gente invente um jeito milagroso. A gente inventou um monte de jeito milagroso de atingir os alunos, vários jeitos de atingir os alunos. Mas essa avaliação, isso que estão nos pedindo, ou pedem, ou já estão pedindo em muitas redes, não é possível. Não é possível. E aí, quando a gente diz, todos os alunos vão para o próximo ano, nossa, ia tirar o peso das nossas costas, né? A gente ia poder trabalhar com mais liberdade. Mas aí algumas pessoas podem me dizer assim, mas se disserem isso agora, os alunos não vão querer mais estudar nada, não vão mais querer fazer nada, não vão mais querer... É uma pena, né? Que a gente criou alunos assim. Que a gente, na escola, moldou desde pequenos que aprender, a gente só aprende para passar de ano. A gente só aprende para ganhar uma nota. A gente só aprende para fazer o professor feliz. A gente não aprende para nós. Que triste isso. Acho que isso é uma coisa que a gente tem que pensar mesmo, né? Onde foi que erramos? A Andrea me diz.
É. Ó, a Karen dizendo, na universidade todos são avaliados, fazem prova, trabalhos, tudo remotamente. Sim. Mas e os nossos alunos de segundo ano, de terceiro ano? Né? Uma mãe que disse para nós assim, não tem problema não. Ano que vem ela estuda. Esse ano ela não vai fazer essa aula por telefone. Gente, a gente está dando aula por telefone. A gente está falando WhatsApp. Né? Tá falando WhatsApp. Olha que lindo. Gente, a gente está dando aula por telefone. Vocês entenderam isso? Quando eu escutei esse áudio dessa mãe, essa aula por telefone. A gente está dando aula por telefone. E aí a gente quer avaliar por telefone também. A gente acha que consegue avaliar por telefone? Não. Acho que foi a coisa mais lúcida que uma pessoa disse para mim. Eu acho, nós vamos continuar insistindo com certeza, para que algumas propostas, né, a gente consiga envolver essa família por telefone. Mas é uma coisa lúcida para se dizer, né? O que vocês estão pensando? Eu estou aqui trabalhando, lutando, e eu ainda tenho que dar aula por telefone, né? Perguntamos aos alunos o que eles estão fazendo e aprendendo também, e para a família deles. Alguns nos respondem, outros não. E aí, como fazer? Pois é. Eu não tenho essa resposta. Alguém tem essa resposta de como fazer se eles não estão respondendo? Não. Mas eles não estão aprendendo? Tu tem certeza que eles não estão aprendendo porque eles não estão te respondendo? Vocês podem atestar isso? Esse aluno merece ser reprovado porque ele não me respondeu. Então a gente vai avaliar os alunos, os que responderam e os que não responderam. Então a gente aprova e reprova os alunos pelo contato que eles fizeram comigo. Não pelo que eles aprenderam, porque o que eles aprenderam, nós não conseguimos medir. Então a gente não pode dizer com certeza que uma criança que não está falando com a gente não está aprendendo nada. Aí que é o problema. Por isso que esse peso deveria ser tirado dos professores. Não é para os professores carregarem essa culpa de estar separando o joio do trigo, porque não dá, é impossível. Erramos como gestores, coordenadores, professores, quando nos vimos desesperados para fazer com que pais e alunos mandem evolutivas desse trabalho remoto. O que eu estou dizendo não é que a gente não tem que ir atrás dos alunos, quero que vocês entendam. Não estou dizendo que não tem que fazer ensino remoto, não estou dizendo que não tem que ir atrás dos alunos, que não tem que insistir, que não tem que fazer tudo isso. O que eu estou dizendo é que a gente tem que ter clareza que mesmo com tudo isso, a nossa avaliação é extremamente parcial e não pode servir para um julgamento de vida e morte de alguém, de fica ou passa. Né? Como é que a gente vai dizer isso? Esses aqui estão aprendendo, esses não estão aprendendo. Né? Como? No ano que vem, com os alunos na escola, a gente pode dizer, esse precisa de mais trabalho nisso, aquele precisa de mais trabalho nisso, aquele para avançar precisa ir mais aqui. Né? Mas quando a gente está nessa distância toda, a gente não tem essa clareza. E isso pesa sobre nós, professores. Viviane. Mas esse é o discurso da maioria dos administradores estadual e municipal. Mas observo muita cobrança, professores, diretores cobrando respostas que nem elas mesmo têm. Querem respostas prontas a respeito de avaliação, pareceres, aprovação, índices, querem resultados que ninguém tem. Acho importante a escola não parar e cada um fazer o melhor sem desespero, acreditando que no retorno faremos tudo para recuperar esse tempo, que deverá servir para repensarmos a escola que tínhamos e que não. Adorei, eu acho que fez um resumão, Viviane, disso que eu estou tentando dizer. Eu acho que o problema maior na escola pública brasileira é a gente não ter clareza de onde a gente está. Né? Acho que a gente vive muito num mundo e ter essa clareza, essa lucidez sobre as coisas, vi essa palavra da Ju ali, lucidez. Essa lucidez sobre as coisas, ela é, de certa forma, dolorosa. E talvez a gente não consiga dar conta.
disso. Mas a gente precisa saber onde está, em todos os sentidos. A gente precisa saber onde está. Onde exatamente nós estamos na nossa escola. Onde nós estamos. Então, às vezes, as pessoas dizem assim, tu fica falando de índices, sei lá, quer dizer, botando a gente para baixo. Né? Não estou botando ninguém para baixo, não. Eu estou só dizendo que se você não sabe onde está, você não sabe para onde ir. Como você vai saber para onde ir se não sabe onde está? Então, para qualquer lugar que você for, é lucro, não é? Qualquer caminho que você tomar é lucro se você não sabe onde está. Se você só se mantiver andando. Gente, que maravilha de live. Adorei conversar com vocês. O Instagram já está me dizendo que só faltam mais 30 segundos e ele vai me cortar. Nossa, foi muito bom conversar com vocês. 35 pessoas no Face agora, 6 pessoas no Instagram. Nossa, adorei essa conversa. Se vocês quiserem escrever alguma coisa ainda para a gente conversar na próxima semana, continuar esse tema, que outro tema poderia ser, mandem para mim, para o pessoal do Instagram, um beijão. O negócio está sendo cortado em 1 segundo. Mas a gente no Face ainda está aí, né? Alguém quiser escrever mais alguma coisa aí nas perguntas, né? O que a gente vai conversar semana que vem? Ó, precisamos ampliar nosso papo na próxima semana. Muito bem. A Andréia está falando, ampliar como? Andréia, me ajuda, me dá uma luz, né? Me dá uma luz de como é que a gente pode caminhar. Eu sempre me pergunto se não vão acabar os meus temas para conversar aí com vocês. Né? Será que vão acabar? E eu não quero, eu gosto muito, muito, muito de falar com vocês. Porque, puxa vida, nessas reflexões que eu fiz hoje com vocês, lendo o que vocês escreveram, eu aprendo tanto. É tão bom, né? Obrigada, Viviane, você ajudou muito na nossa conversa, né? Não são minhas considerações, são nossas considerações agora. Graciane foi minha aluna, querida, vontade de te dar um abraço. Então, semana que vem a gente vai estar aí falando. Eu ainda não pensei que rumo que eu vou dar para a conversa, mas toda terça-feira, 7h30, tem live. Tem live das terças. E eu fico muito feliz de falar com vocês. Um beijo, me procurem, mandem mensagens, né? Olha aqui, Andréia, registros, documentação pedagógica. Será que esse é o tema da próxima semana? Vamos pensar. Quem mais tem uma ideia? Juliana Lima, não vão acabar, a educação se renova a cada dia. Eu acho que os temas não vão acabar mesmo, Juliana. Quero você sempre aqui conversando comigo, me dando essas dicas e dizendo para mim o que é que eu posso falar mais, tá bom? Então, assim, vou repetir. Joyce Lamp nas redes sociais, estou em todas, Instagram, Face, Telegram, YouTube, estou em todos os lugares. Então, me procurem para dizer o que vocês pensam, o que vocês querem conversar, certo? Ó, o gestor escolar na pandemia. Essa conversa a gente já teve numa outra, tá lá no YouTube, gestor escolar na pandemia, com a Juliana Rochner, lá do Espírito Santo. Tem um vídeo sobre isso. Dá uma procurada, Franciele. Depois que eu olhar os comentários, vou ver se eu linko o vídeo aí para ti, tá? Sugestão de tema. Educação massificada versus possibilidade de planos individualizados de aprendizagem. Olha só, Yara, que coisa. Essa aí foi pesada. Será que eu dou conta? Boa ideia. Vamos pensar sobre isso. Né? Eu acho que a conversa da semana que vem pode ser nisso, né? Como é que a gente tem que fazer essa transformação quando a gente voltar? Hein? Como? O que a gente tem que fazer? Então, não vou mais prender vocês, porque eu acho que vocês querem almoçar. Opa! Jantar, né? Comer alguma coisa, refletir, trabalhar, porque com certeza nós temos muito trabalho todo dia. Beijão carinhoso para vocês, obrigado por estarem comigo até agora. Tchauzinho e até terça-feira que vem.